Noite, pontualmente aqui às 20 horas para lives O Sintoma Não Mente. Hoje vocês quase não viram a gente por aqui, não é? Fomos dormir às 2 da manhã e até agora não paramos, foi uma coisa atrás da outra. Estamos aqui na live programada. O Sintoma Nunca Mente. Temos convidados especiais. Nós estaremos aqui com o Prendinu, com o Vinícius Stefanelli. Já deixei aqui para vocês fixar o comentário. Então, é uma live onde a gente vai compreender um pouco mais sobre o porquê o sintoma nunca mente e o que está por trás, o que está acontecendo aí no nosso organismo quando nós expressamos um sintoma. Sejam muito bem-vindos. Vai começar a chover aqui, esse calor todo maravilhoso. Vamos ver aqui. Estou só aguardando o Prendinu e o Vinícius. Graças a Deus, chuva! Gente, bora lá. Então, enquanto eu estou aguardando a chegada dos nossos convidados, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a gente já falar sobre sintomas, fiquem à vontade, vamos aproveitar esse início. O Vinícius Stefanelli, que nós teremos hoje aqui como convidado, ele é fisioterapeuta, osteopata, ele é coordenador da 5LB Brasil. Prendinu chegou. Autor do livro Revoluções Sexuais e Biológicas. E é o livro onde ele conta sobre o processo de cura dele do HIV. Will! Fala, Prendinu! Oi, Fê, tudo bom? Tudo bom, meu amigo? Ei, tudo bom? E você? Tô te vendo aqui, sumiu pra mim aí. Você não está me vendo, é isso? É. Qualquer coisa sai e entra de novo. Já estão aqui me zoando, falando que eu tomei vergonha e cortei o cabelo. A Nanda colocou, ninguém conseguiu me ajudar, ainda parece psoríase no pé. Caseira que dá vontade de cortar os pés tem hora. Você conseguiu entender quando começou essa psoríase, Nanda? Você compreende quando esse programa biológico começou a ser expressado? Aqui a gente fala de um duplo conflito de contato e separação. A gente vai ter que entrar na história e encontrar dois momentos. O sintoma nunca mente. Então temos dois eventos de separação. Aonde será que você pisou e não gostaria de ter pisado? Será que alguém tocava no seu pé e você gostava ou você não gostava? Sintoma em que sentido? Aqui a gente vai falar de todas as expressões, desde comportamentais, até mesmo uma expressão de uma dor de garganta, de uma gastrite. Vamos lá. Sintoma apenas físico, comportamental. Podemos falar de ansiedade, depressão. Opa! Vamos lá. Nanda, se você não achou ainda o evento, não tem como essa psoríase ir embora. Você precisa trazer para a consciência e conseguir fazer as mudanças necessárias. Prendinu, e agora? Continuo sem te ver, eu tô aqui, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, estou te vendo. Finja, imagine que você está me vendo. Está tudo certo. Então tá bom, bora lá, esperar o Vini Dor de aí, né? tornozelo. No tornozelo a gente vai falar, é um conflito de direção. Não sei qual Ó, a direção doutora tomar. Lívia entrou. Ou tomei a direção que eu não gostaria. Sou impedido de ir para a direção que eu quero. Doutora Lívia por aqui. Grande doutora Lívia. Prendinu, bora lá, se apresente aqui para as pessoas. Bora. Para a gente bater esse papo, gente. Terapeuta biossistêmico Prendinu, autor de livros, não é de um único livro, mas de livros. Tá. Vamos lá, Prendinu. Esse aqui é o último, ó, tá aqui. Sou terapeuta, escritor. Esse livro, Revoluções, é a minha autobiografia, onde eu conto a minha história, com a sexualidade, com a biologia, o despertar de consciência e
a história com HIV, né? O que é que tem por trás de tudo isso e essa cura que eu vivi para trazer consciência e transformar a vida de quem está aberto. E isso é uma coisa muito importante, né? Quando a gente fala, por exemplo, desse caso que você vivenciou por anos, as pessoas acham que não tem cura, que não tem mais o que fazer, e a Uhum. história é outra, que é essa que você traz aí no livro, né? A história é outra. É impressionante como, quando a gente vai estudar e encontra outros caminhos, as coisas se mostram, existe coerência e faz sentido. Diferente do que se a gente não questiona, né? Se a gente só diz amém a tudo que entregam pra gente. E aí a gente fica refém, né? Perde o comando da nossa vida, da nossa saúde, do nosso corpo. Aqui, você, eu acho que falou a palavra-chave, né? Quem está no comando da nossa saúde somos nós. E Isso. de muitos anos para cá, eles vêm tirando a nossa autonomia, dizendo que o que acontece no nosso corpo é sem sentido, que o nosso corpo ataca o nosso próprio corpo, que existe algo que vem de fora e Uhum. desarruma tudo. Pessoal entrando, Margarete de novo por aqui, Cláudio Passeri. Oi, Vamos lá. Brian, bem-vindo. Obrigado aí pela De novo. indicação do livro. 5 leis biológicas não está conseguindo participar. Vini, qualquer coisa você sai e entra de novo. Estamos aguardando o nosso querido amigo e também professor. Acho que agora vai. O corpo sempre fala, Ayla, sempre fala. E uma coisa muito importante quando a gente traz que o sintoma nunca mente, os nossos órgãos, cada pedaço, cada célula nossa tem uma função no nosso corpo. Se ela se altera, ela está expressando algo relacionado à sua função. A Nanda fala, já tem tanto tempo que sinto que está piorando agora com o tempo, que sinto que não consigo lembrar o que possa ser que me está causando. Nanda, pode ser muito importante você marcar uma sessão, tá? Com alguma abordagem de trabalho com as 5 leis ou de alinhamento biostêmico. Prendinu aqui é terapeuta. O Fê, tu não tem que convidar o Vinícius, não? Já Porque tu não convidei, me convidou. Eu que já pedi para entrar. convidei. Ele não conseguiu. Vinícius, tenta pedir para participar. Você pedir. Eu pedi. Aí entrei assim. Pede aqui, Vinícius. Agora veio, ó. Entrar ao vivo. Acho que agora vai. Vinícius Stefanelli com a gente. Estamos reforçando aí nosso time. 5 leis biológicas. Oi. Fala, Vinícius. Agora foi. Olá. Tudo bem, Ei, pessoal? Vini. Tudo bom? Bem-vindo. Oh, muito obrigado. Muito bom Coisa estar com boa. vocês essa noite. Desculpem o pequeno atraso. Acabei de chegar em São Paulo. 10 flexões. Aqui não tem esse papo. Paga burpee, né? Paga burpee. Acabei de chegar em São Paulo. Ah, opa, tá certo aí. Mas Pegou chuva? é aquele cálculo errado de quem é do interior, né? São Paulo ainda? Em São Paulo, com chuva. Mas Vinícius, cheguei aqui. Graças a Deus. Tudo bem. se apresente. Eu vou fazer a breve apresentação e você conclui. Vinícius é fisioterapeuta, osteopata, é coordenador do 5LB Brasil. Também é um dos nossos professores. Vinícius, bora! Bom, mais uma vez aí, né? Prazer estar participando dessa live com vocês. Com os Fês já fizemos algumas, inclusive um beijo para a Feira aí. Pensei que ela estaria junto. Nossa, hoje a gente foi dormir 2 da manhã, começamos a trabalhar às 7h30 da manhã, não paramos até agora. Amanhã temos sessão de fotos. Sim, vocês não param, isso é bom. E também com o Prendinu, também a gente teve o prazer de conhecê-lo. Acho que foi no retrasado, né? No módulo aqui em São Paulo. Ano passado, em março. O Vinícius está igual eu.
Já estamos em 2024. É, Né, Vini? já estão, inclusive com uma história de vida aí inspiradora. Eu até peguei um pouco o comecinho da live aí, vocês conversando, né? Uhum. Li o livro do Prende Nu, fizemos uma live sobre esse livro, sobre a Muito história dele, né? bom. Então, muito Ô, Vini, inspirador. A gente sempre recomenda o seu livro, conhecer a sua história, conhecer o seu trabalho, né? Acompanho você no Instagram, todo esse movimento que você faz de levar o conhecimento das 5 leis para essas pessoas mal diagnosticadas. É, Então, Vini, parabéns. Fica aqui publicamente o parabéns pelo trabalho. E dos FES também, né? Os FES a gente vê um obrigado. movimento maravilhoso aí sendo feito. E maravilha. Boa noite a todos que estão acompanhando aí também. Vamos bater papo hoje. a Manu, que é uma seguidora nossa, ela fala, ó, já chegue falando a sua lateralidade e seu signo. Bora! De mim, ela quer Começa saber? aí, Zinho. Bom, sou de Gêmeos e canhoto. Então, Prendinu, você também, se apresente na lateralidade. Eu sou destro e sou taurino. Boa, Taurino. Ó, Ares, Touro e Gêmeos, estamos na sequência aí. Pronto. Caramba. O pessoal já sabe metade da nossa vida agora. Vini, então, hoje nós estamos aqui para bater um papo sobre o sintoma nunca mente. E de onde que surge essa possibilidade do sintoma nunca mentir? Por que que as leis biológicas são tão precisas e não deixam a gente fugir para um outro lugar? Bom, acho que para começo de conversa, né? Eu não sei o quanto o pessoal que está acompanhando a gente, que está aí ao vivo, conhece ou sabe das 5 leis. Até se vocês puderem participar aí no chat, dizendo se já conhece, se já teve contato, se é a primeira vez que está ouvindo falar, até para a gente ter uma ideia, né, do nível de vocês aí. E estamos abertos para dúvidas, perguntas, caso tenham, podem fazer. Até aproveito para divulgar, né, Fer, a palestra que a gente vai fazer amanhã aí no espaço de vocês. Quem quiser presencialmente participar, a gente vai falar sobre, inclusive, parte do tema dessa live, dos sintomas, né? Claro que amanhã a gente consegue aprofundar um pouco mais, entrar no sentido biológico de alguns dos principais sintomas que geram sempre dúvida e falar sobre essa relação de mente e corpo. Então, para começar, eu acho que é importante trazer um pouquinho das bases das 5 leis, né? É um tema muito interessante, gostei do tema da live, o sintoma não mente, porque a gente frequentemente brinca com a expressão a mente mente descaradamente, mas a biologia não mente, né? E muitos não entendem quando a gente expressa, né, ou cita essa expressão, mas exatamente para trazer esse olhar do sentir biológico. E que o Hammer foi muito feliz claro que por uma história pessoal, mas compreender do quanto o que o animal interno, o que o nosso animalzinho interno, ele nos traz é muito mais verdadeiro do que as ideias preconcebidas que temos, que nos são colocadas desde a primeira infância, atrelado muito à percepção de cada um. Vocês fizeram uma live na segunda-feira com o André falando sobre percepção. Então aí entra o quanto a forma que percebemos as situações que estão à nossa volta ou as ideias pré-concebidas com base na cultura, com base na visão de mundo, com base em desculpas que cognitivamente julgamos ser a causa de muitos dos problemas, muitos dos sintomas, né? Acabam, de certa forma, mais maquiando e nos enganando mais que
o sintoma ele não mente, né? Muitas vezes a pessoa ela pode trazer uma justificativa, pode trazer uma explicação, mas que se não haver coerência, se não houver coerência com a sua biologia, é fácil identificar, né? Então, esse conhecimento, ele traz para a gente uma expansão do entendimento dos sinais e sintomas que manifestamos. Não só nós em primeira pessoa, mas muito também dos nossos clientes, nossos pacientes, para quem é profissional da área da saúde. Bom, basicamente é isso. Deixa eu passar a palavra um pouquinho para vocês aí, a gente vai discorrendo. E aí, você já fez toda uma ótima introdução aí. Eu acho que é puxar um pouquinho aqui uma das leis, que talvez é o que esteja mais vinculado aí, que é a quinta lei biológica. Muitas vezes a gente fala de 5 leis aqui, mas acaba não falando lei por lei. E a quinta lei biológica foi a última que o Hammer mapeou ali em torno já de 94, né? Onde ele traz que cada expressão nossa, né? Que nós saímos ali, teoricamente, do estado que é chamado de saudável, é um programa biológico inteligente. Então, se ele se expressa, tem um sentido biológico inteligente, porque tudo que acontece na natureza é para que a gente ganhe tempo, é para que a gente consiga sobreviver. E é onde, muitas vezes, no mundo humano, né, a gente não consegue compreender. Nossa, tá doendo. Nossa, eu tô com uma febre alta. Meu Deus, eu tô muito doente. Não é bem assim. Ou eu tô com uma mancha no rosto, eu tô com uma pinta no rosto. Meu Deus, eu estou... O que eu faço para tirar? E muitas vezes a gente não sai disso porque existe conflito estético. Então, mas na natureza, isso não seria um problema. Dinu, você que viveu, não foi o melanoma aqui no rosto? Sim. Conta um pouco para Foi um carcinoma. Foi um carcinoma basocelular e isso começou mais ou menos em outubro de 2021 e eu fiquei observando, fui na médica, fiz uma sessão, a gente não conseguiu chegar muito e eu fui observando. E eu fui também em outra médica para ver, né, qual era a indicação. Ela falou logo assim, é um câncer, vamos tirar, já saí da sessão com o encaminhamento para o cirurgião plástico e para fazer a biópsia. E aí eu digo, não, eu estou nas leis, eu vou me experienciar nas leis e vou observar esse, né, esse sinal aqui que estava crescendo bem aqui, ó, pertinho do meu olho. Pela localização, essa médica queria tirar logo, porque podia, sei lá, né, puxar meu olho aqui, alguma coisa, a pele. E aí eu digo, não, vou esperar, passei o ano de 2022, ele aumentava, diminuía, sangrava, aumentava, diminuía, sangrava, e eu observando. Depois fiz uma outra sessão com a doutora Lívia, que até entrou aqui, não sei se ela ainda está aí, que é uma médica dermato que também trabalha com as 5 leis. E a gente chegou na questão, né? Um conflito de contato e separação, que me levou para um conflito lá da infância. Foi uma sessão super bonita que eu fiz com ela. E acabou a sessão, já eu nos meus processos já fiz uma poesia chamada Conflitos e tudo, e fiquei observando, ela foi secando. Depois de 5 meses não tinha mais nada, não dá nem para ver a marca direita de onde foi esse carcinoma. Então, realmente foi uma cura. Durou aí mais ou menos 1 ano e 6 meses, mas eu tive a paciência e fui investigando e consegui, né, vivenciar essa cura desse carcinoma aqui no meu rosto. Foi bem especial, assim, importante esse aqui. processo. Não foi fácil, mas foi bacana. Observem a fala dele. Ele não estava, meu Deus, eu estou com câncer, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou observar. Olha o estado interno dele. Eu vou uma observação e vou experimentar. E o processo aconteceu. Sim. Vini, se quiser comentar, e depois eu gostaria que você respondesse para a Ayla sobre bruxismo. Ouvindo mais uma história do Prendinô, mais uma experiência dele. E mais uma vez ele colocando em palavras, né, todo o seu sentir biológico. E até eu comentei com ele isso na outra live que nós fizemos, que lendo o livro
dele, me caíram algumas fichas, né? E uma delas foi o quanto nesse trabalho de escrever o livro foi o próprio tratamento, né? O fato de você colocar em palavras, né? Aquilo que você está sentindo, você poder compartilhar. E assim como na história do livro, e agora mais uma vez nessa do carcinoma, a gente vê que a todo momento assim ele foi vivenciando, buscando quais eram os pontos de apoio, os pontos de segurança, em ambas situações acompanhado de um profissional, né, que no caso agora também conhece Simplace. Então, a todo momento alinhando, né, a crença, o pensamento racional, mas também com o sentir biológico. E tomando como exemplo, seria muito fácil identificar se a mente dele estaria mentindo. Ou se o sintoma, como a gente sabe que ele nunca mente, né? Mas se dentro da percepção e das crenças dele não tivesse condizente com a biologia, com certeza não teria passado por todo o processo e entrado em solução. Talvez aquele sintoma, aquela marquinha, aquele carcinoma, ele estaria aumentando, né, de tamanho, e ele pôde, a partir de um lugar seguro, acompanhar, notar que em alguns momentos ele aumentava, mas depois cessava, tinha alguns sangramentos, e conhecendo as 5 leis, a gente entende que são os sangramentos, né, as epicrises, provavelmente com algumas recaídas, mas sempre de um lugar seguro. Sempre de um lugar seguro, né? Mais uma vez sendo apoiado, amparado pela profissional e conseguiu concluir mais uma vez com sucesso aí esse programa, né? Então, ótimo exemplo, né? Prático do quanto o sintoma ele não mente. E o Rafa colocou, para conseguir ficar esse tempo todo com uma imagem de um câncer, é preciso ter muita coragem e ter uma mente muito forte, não é? Eu acho, pelo menos eu acredito que vai um pouco além. Ele poderia ter a coragem que fosse, a mente forte que fosse, sem conhecimento, sem embasamento, a mente dele não ia entrar em segurança. Aqui a gente fala muito mais do se sentir seguro. Não é isso, Prendino? Sim, é bem isso. Assim, o conhecimento das leis me deu uma segurança de não fazer logo uma cirurgia, de poder observar, entendeu? Então, se eu não tivesse conhecimento das leis, possivelmente eu teria feito essa cirurgia e aí o carcinoma poderia até ter voltado depois e complicar até mais ainda, porque eu não resolvi o conflito, né? Então, o conhecimento das leis foi o que me libertou, né? O que me possibilitou poder observar, né, tudo e continuar esse processo de olhar para dentro e, claro, com acompanhamento de profissionais que a gente confia e a gente se sente seguro. Mas o principal foi o conhecimento, para eu poder estar tranquilo e viver esse processo, né? Eu acho que é importante a gente colocar também, né? Sei que vocês também estão de acordo, mas do quanto as 5 leis, e que equivocadamente muitos acreditam o contrário, mas que ela não tem linhas de tratamento específicas ou oficiais a se seguir, né? Essa opção que o Prendino seguiu foi de segurança para ele, né? O que nada impede que uma outra pessoa, numa situação semelhante, também com um carcinoma, com um melanoma, sentindo o seu instinto, seu animalzinho interno, e sentindo a necessidade de fazer um procedimento cirúrgico, isso está em coerência também com a sua biologia, né? Se a pessoa vai sentir segurança fazendo, isso é atuar também com as 5 leis, né? Um caso recente que aconteceu de um
de um colega que já tinha feito as 5 leis, conhece as 5 leis, fez com a gente lá atrás, uns 10 anos atrás, na época que tinha o intensivo do Luiz Felipe. E ele aqui de São Paulo, inclusive, ele me liga desesperado porque o irmão tinha sido diagnosticado com câncer no rim. E nas palavras dele dava para sentir a preocupação, o desespero dele com o diagnóstico do irmão. E ele queria minha opinião de como ele poderia convencer o irmão a fazer o curso 5 leis. Né? E então a gente via ali na situação um desespero e um pânico muito maior dele do que por parte do irmão. O irmão, um engenheiro, não era da área da saúde, nunca tinha ouvido falar de 5 leis, já com o diagnóstico. E a pergunta que eu fiz para ele, sabendo que a vontade era muito maior dele do que do irmão, eu perguntei com qual tratamento você acha que o seu irmão se sentiria seguro? Porque a discussão, a dúvida era ele querendo que o irmão seguisse, né, dentro de uma linha, dentro de uma visão relacionada ao sintoma, à doença, mas a família toda no outro lado, querendo passar pelo procedimento cirúrgico, possivelmente também com a quimioterapia. E a partir dessa pergunta, ficou aquele silêncio na ligação e ele falou: Vini, fazer a cirurgia. Fazer a cirurgia e seguir os métodos tradicionais. Ele falou: quem está com mais medo sou eu, né? E aí, encurtando a história, ele me mandou uma mensagem depois de um tempo, falando: Vini, meu irmão passou pela cirurgia, tá tudo bem, não precisou fazer químio, não precisou fazer rádio. Então, dentro do lugar dele, a partir do lugar dele, melhor dizendo, a posição que ele adotou, conhecendo a visão de mundo do irmão, os medos, os anseios, o que daria segurança para o irmão dele, foi também agir com coerência com esse conhecimento. Né? Então, conhecer as 5 leis consiste em a gente compreender a visão de mundo e as escolhas e o livre-arbítrio de cada um. O que vai dar segurança para aquela pessoa, o que vai dar segurança para o animalzinho interno daquela pessoa. Seja seguir com tratamento medicamentoso, seja seguir com outras linhas mais energéticas. Aqui eu não estou no juízo de falar o que é certo e o que é errado, porque não tem. Né? A melhor medicina é aquela que faz bem para o indivíduo, faz bem para o paciente. Então, acho que é um ponto legal para a gente ressaltar aqui, ouvindo essa história. Você falando nisso, eu lembro de uma pessoa que, inclusive, tinha conhecimento das leis, lembrando que nem sempre conhecer a gente conseguir viver, e ela passou por um processo, né, de câncer no intestino, e ela falava para todo mundo que ela estava tranquila, mas ela estava fazendo atendimento com leis, reiki, microfisioterapia, osteopatia, pensa, sei lá, em 10, 12 abordagens de uma vez só. Uma pessoa que está dando um tiro para tudo quanto é lado mostra literalmente que ela está morrendo de medo. E às vezes é muito melhor a gente escolher um caminho e que seja até o medicamentoso, se aquilo nos traz uma segurança, do que a gente mentir, né? A mente mentir, não, eu confio. E eu vou fazendo um monte de coisa de uma vez que mostra que, na verdade, eu não tenho segurança nenhuma. Ô, Vini, até pra gente trazer aqui, foi a segunda vez que perguntaram, agora que a gente já explorou um pouquinho, bruxismo. O que o bruxismo está contando? Bom, até antes da gente entrar especificamente assim num sentido biológico, eu acho que é interessante a gente trazer algumas premissas, né? Mas o quanto cada um desses diagnósticos ou esses rótulos, né, ou etiquetas, eles vêm carregados de uma série de crenças,
né? O bruxismo por si só, se referindo de um apertamento dentário ou de uma contração involuntária dos músculos da mandíbula, né? Alguns vão denominar como bruxismo, outros como briquismo, outros como apertamento dentário. Vai depender muito da percepção de quem está avaliando e taxando esse diagnóstico, tá? Mas se a gente for destrinchar e olhar precisamente para o sintoma em si, a gente está falando sobre uma contração involuntária dessa musculatura mastigatória ou da deglutição, né? E é uma musculatura um tanto quanto instintiva, né? A gente vê não só entre os humanos, mas no meio animal, muito mais instinto propriamente dito. Se você tenta retirar comida de algum... Eu vi que alguém falou dos felinos aí, né? Mas tenta tirar comida de algum felino, tenta tirar o leite do gatinho, a ração do cachorro, né? Estamos falando do bocado, ou tenta ir um pouco mais além, né, da coragem ali, tentar tirar o filhotinho de próximo de uma mãe. Qual é a expressão que o animal vai expressar, manifestar? A contração dessa musculatura. É a musculatura mais forte do corpo humano, né? Proporcionalmente falando. O músculo mais forte do corpo humano é o quadríceps, mas se a gente pegar as proporções de tamanho com fibras, a musculatura do masseter ela é muito mais potente e forte do que o quadríceps, né? Então tem um sentido biológico muito preciso por trás disso, no seu grau de importância biológica de sobrevivência. Então, situações de ameaça, situações onde o animal se sente em perigo, se sente contrariado, em fase ativa, essa musculatura ela contrai involuntariamente, né? E fazendo jus ao tema da live, o sintoma nunca mente, né? A pessoa ela pode até falar, não, mas está tudo bem, não está acontecendo nada demais na minha vida, né? Nossa, eu estou aqui de férias, não tem por que eu estar apertando, né? E aí, o conhecimento ele nos ajuda a compreender, porque essa contração involuntária, ela pode se dar ou frente ao perigo, à ameaça em fase ativa, mas ela pode se dar também em relaxamento, né? Classicamente, o bruxismo, que é as contrações tetânicas, né? Se dão na fase de solução, em especial à noite. O que isso traz para a gente de informação? Apesar da mente querer levar para algum lugar que está tudo certo, está tudo em paz, mas a contração involuntária está ali presente, é bem provável que durante o dia a pessoa está se sentindo ameaçada, está se sentindo em perigo, né? E isso é muito comum. Se a gente, eu fiz o meu mestrado, meu doutorado numa área de biologia bucodental e com pacientes com DTM. Então, vi uma frequência muito grande, uma incidência muito grande de bruxismo, entre aspas, né? Trazer a etiqueta sempre entre aspas aqui. E a casuística de ser à noite é enorme. E por quê? Porque é um sintoma de epicrise, né? Traduzindo para as pessoas, é quando a pessoa em situação de fase ativa, ou seja, durante o dia, se sente ameaçado, se sente em perigo, e quando chega em casa, ou seja, um lugar seguro, um lugar mais tranquilo, já não está em ameaça, já não está se sentindo tão em perigo, ela já começa a relaxar, vai entrando na solução, dorme. E muitas vezes, durante o sono, quando entra, principalmente na fase do sono REM, é quando vem as epicrises. E muitas vezes a pessoa que está manifestando o sintoma, ela não percebe porque ela está dormindo. Ela pode perceber logo pela manhã porque acorda com a região mais dolorida. Mas se ela
tem um companheiro ou uma companheira, é frequente o companheiro ou companheira relatar: nossa, você rangeu os dentes essa noite, hein? Caramba, acordei com barulho. Ou a pessoa acorda com dor, ou quando vai no dentista, identifica uma trinca. Mas essa alteração estrutural, ela se dá a partir de uma longa duração de fase ativa, de recaídas, né? Quando o processo já está cronificado, aí sim começa a gerar alterações estruturais, seja de uma contratura mais importante da musculatura, seja de uma trinca no dente, seja do aparecimento dos dentes, né? Perdendo as suas cúspides. Então, o dente de alguém que apresenta esse programa ativo por muito tempo, eles são dentes mais retinhos, né? Chapados. Ele não tem as cúspides, porque com o tempo isso vai desgastando, né? Então, não sei se foi respondido, se eu delonguei muito. Aula. Em relação para as pessoas, até quando você fala do dormindo, tem atenção, é igual quando a gente começa a dormir, de repente dá aquele tranquinho, relaxou demais e tem as liberações das tensões que nós vivemos durante o dia. À noite tem muitos sintomas, né, que podem se manifestar e estão relacionados aos programas. E a grande maioria são sintomas de solução, sintomas onde, quando a gente fala solução, para quem não conhece, é quando passa a fase ativa, passa a fase de ameaça, de perigo, né? Então, a pessoa pode ter sudorese, a pessoa ela pode ter... você trouxe esses tremeliques, né? Esses espasmos. Uma que é muito conhecida também, que frequentemente se dá à noite, a cãibra. E a pessoa acorda, né, repentinamente com aquela contratura. E o quanto você conhecer o sintoma e o porquê que ele está se manifestando, permite você vivenciá-lo de um lugar diferente, né? Enquanto para alguns a cãibra pode gerar pânico e desespero, porque sabe lá quando essa contração vai passar. Para outros, no caso nós, né, que conhecemos 5 leis, a gente sabe que as epicrises elas não costumam durar muito tempo. Vão ser alguns segundos, máximo minutos, né? Se tratando de meso novo, se tratando de ecto. Então, você respirar, entrar com respirações vagotônicas, são algumas estratégias que ajudam durante esse processo até terminar as epicrises, né? E aí a Ana Flávia colocou em crianças, meu filho range muito dente. E uma coisa que eu percebo muito, é claro que com todo amor e cuidado, os adultos muitas vezes esquecem que as crianças, elas já têm o processo delas, as crianças são animais biológicos, assim como a gente, tem um animalzinho interno, só que está numa época de filhote. Além é uma fase que ela está aprendendo tudo com o que está acontecendo no ambiente. Ela vai absorvendo. Os pais acham que a educação é pelo que eles dizem, mas a educação é muito mais pelo exemplo, por aquilo que a criança vê, né? Então, a criança tem os processos dela, ela sente os processos dela, tá? Quer complementar aí alguém? Então, a criança, e falo, né, de um lugar que tenho 2 em casa, então brinco que são minhas professoras, porque criança é um animalzinho em pessoa, né? Do ponto de vista visceral, elas não mentem. E a minha mais velha, em especial, ela teve um período de contrair bastante, né, a musculatura à noite. E isso se potencializou exatamente quando chegou a mais nova. E a sensação de estar perdendo território, de ter que dividir a atenção. Então, envolveu uma questão de contrariedade, né, agressividade,
é muito comum quando o indivíduo ele sente que está perdendo ali o território, né? Mas a partir disso, o que acontece? A partir de uma agressividade, e aqui longe de trazer qualquer juízo, né, para o comportamento dos pais, afinal eu vivo isso na própria pele, e o quanto a gente se cobra, o quanto a gente está a todo momento procurando dar o nosso melhor, mas há necessidade de impor alguns limites, né? E a partir do limite que a criança se encontra no mundo, a partir do limite que ela se sente segura, a partir do limite que ela se sente acolhida pelos pais, se sente segura no próprio território, né? Mas é a partir também do impor limites que potencializa a contrariedade. E é a partir daí que ela sente a vontade, né, de se manifestar, ela sente a vontade de querer se defender, de querer, se ela tivesse tamanho e força, mas se defender com a boca, né? Só que aí ela sabe que não pode parar com os pais que são maiores que ela, são mais fortes do que ela. Com os irmãozinhos, em especial o mais novo, mas também no caso de um mais velho, é uma das formas da criança se defender, né? A minha mais novinha no início, ela costumava, para se defender mesmo, até comigo e com a minha esposa, ela mordia. É a forma de se defender. Mas a partir de uma poda, a partir de uma educação não pode, não pode, não pode, ativa esse programa da musculatura, que eu quero, mas não posso. Eu quero morder, eu quero me defender, mas eu não posso. Ou me sinto preso por não poder. Não posso, ou porque papai e mamãe é muito grande, eles vão ficar bravos comigo, ou não posso porque a minha irmãzinha é muito pequena, é muito nova, e se eu morder ela, papai e mamãe vai ficar bravo comigo, né? Ou não posso morder o amiguinho, senão a professora vai ficar brava comigo. Então, eu vejo, longe de trazer que é somente isso, né? Esse tipo de sintoma, de manifestação, mas é muito frequente nos casos que eu já atendi de crianças, mais especial também da minha mais velha. Como eu disse, minha professora é uma grande escola aí. Então, no caso dessa dúvida de sintomas de bruxismo em criança, espero ter ajudado aí quem perguntou. Perfeito, perfeito. Fê, teve uma pergunta de uma pessoa querendo saber aí o que significava o animalzinho interno. Vini, com você. Eu adorei essa expressão, viu? Não quer responder, porque eu posso responder também, mas o Prendino, Posso falar? eu vejo que ele vive com uma coerência tamanha com o animalzinho interno dele. É exatamente isso. O Dr. Hammer, quando ele, né, descobriu as leis na natureza, ele confirmou todas as leis nos animais e nas plantas. Então, é como se a gente estivesse vivendo como animais mesmo. Os animais que a gente conhece, né, que não são humanos, eles vivem de um jeito. E a gente vive também desse jeito. Tem um pouco de diferença, mas tem o nosso animal interno aqui nessa memória arcaica, né, do tempo que a gente já viveu lá atrás. Então, eu não tinha escutado ainda o Vini falar assim, animalzinho interno, mas eu achei massa. E é bem isso mesmo, é bem biológico, né? E é quando a biologia ela toma frente e a gente não compreende o que está acontecendo. Mas o animalzinho aqui, ele sabe, né? Se a gente for trazer esse olhar para o animal interno, a gente consegue compreender. Uma coisa interessante, eu atendi há um mês e pouco atrás um menino de 4 anos, a mãe minha aluna, minha cliente, e ela queria, né, trabalhar algumas coisas ali nele, que a gente fez, mas eu quero focar, porque no atendimento presencial a gente consegue encontrar algumas memórias no corpo. E por um acaso eu falei, nossa, tem uma memória de um impacto aqui, né, como se fosse uma agressão. Aí ela falou, ó, nossa, ele recebeu uma mordida do amiguinho dele na escola. E ele ficou indignado, porque ele
nunca tinha entrado em contato com esse tipo de comportamento. E aí traz essa questão que as crianças já têm o instinto do morder, a não ser que elas já sejam criadas ali ou podadas de alguma forma. E, gente, não estamos dizendo para vocês falarem para suas crianças morderem. Importante. Entendemos que vivemos em sociedade, tá? E um dos trabalhos que eu fiz com ele, que a mãe dele depois contou, que ficou toda orgulhosa, é que ele entrava em situações que ele sentia medo, ele travava. E aí, o que eu fiz? Conectado com ele, eu perguntei que tipo de animal ele gostava. Eu tava para conseguir se expressar, eu achei que ia vir um leão, ia vir alguma coisa. Ele falou tubarão. Tubarão? Falei, o que o tubarão faz? Ele, ha! Eu falei, então próxima vez que você sentir medo, esse amiguinho chegar perto, em vez de você ficar você faz, E não é que ele fez isso. E o amiguinho saiu fora. E a mãe veio me contar. Ele conseguiu se expressar de alguma forma, colocando, né, essa agressividade de uma forma espantando o inimigo, dissuadindo o inimigo. Sim. Não, excelente, excelente. E o quanto existem, né, Fê, uma série de recursos e estratégias que é possível trazer formas de liberação dessa vontade interna, desse animalzinho interno, né? De maneira, muitas vezes, figurativa, várias linhas, né, da psicologia, várias linhas da medicina, da fisioterapia mesmo, mas trabalha com técnicas, com ferramentas, de maneira análoga, né, e figurativa, consegue traduzir essa vontade interna, essa vontade visceral. Como o Prendino bem colocou, a forma com que o Rami trouxe para a gente esse conhecimento, através de um linguajar animal, né? Então, quando a gente fala de contrariedade no território, ameaça, se sentir atacado, perder contato, não se sentir capaz, né? São linguajares animais onde, independente da cultura, independente da sociedade que vive, é um mesmo sentir. Agora, o sentimento, a emoção, de que maneira aquilo me toca, isso tem a ver com o sentido que eu dou para o evento, né? Trazendo esse exemplo que você trouxe aí do menino que foi mordido, é bem provável que, se fosse uma mordida, digamos que ele tivesse uma grande paixão ali na escolinha, né, não sei a idade dele, mas a mordida de uma menininha que é a grande paixão dele, com certeza teria um efeito bem diferente do que ele recebeu, né? Então, só para trazer um pouquinho do quanto o contexto e a forma com que se percebe o evento ou a situação também tem um impacto importante, né? Aí ela perguntou, quando aparece um sintoma, então a ideia é observar e sentir esse sintoma, esse é o caminho para a cura? Aí são alguns passos, mas a primeira coisa é você observar o seu sintoma. Observar, sentir. E nós estamos hoje numa sociedade onde saiu alguma coisa fora do comum, eu preciso tomar alguma coisa. Eu não posso sentir isso. Isso aqui está errado. E é nisso que a gente se separa desse animalzinho interno. E aí a gente começa a olhar tudo o que acontece em nós como defeito, como algo que está fora aí do equilíbrio. E aí a nossa mente pode começar a contar muitas histórias e uma coisa simples se torna uma coisa enorme. André? O acompanhar o sintoma eu acho que é um dos grandes desafios, né? Porque desde pequeno, a maioria de nós fomos criados, né? Nos desenvolvemos a partir de um olhar para o sintoma de forma ameaçadora, né? E claro que existem alguns sintomas envolvidos
onde envolve principalmente órgãos vitais, que é muito difícil acompanhar os sintomas sem entrar em ativação, né? A gente passou aí 3 anos onde isso foi muito nítido. E pessoas que detinham esse conhecimento das 5 leis, mas chegava para conversar com a gente, ó, o Vini, né, o André, o próprio Luiz, eu entendo, as 5 leis faz total sentido para mim, eu acredito, só que eu tô com medo. E tá tudo certo estar com medo. E você poder dar lugar para o medo, você poder trazer isso em palavras, você poder pedir ajuda e usar os recursos que existem disponíveis para te dar segurança, esse é o caminho, né? Não é acompanhar um sintoma isoladamente na sua crença e achando que está tudo certo e a mente mentindo descaradamente, né? Enquanto a biologia dela está mostrando o contrário. Então, trago esse olhar também com cuidado, porque pode ficar parecendo uma falta de responsabilidade, né? Ah, então qualquer sintoma é só eu acompanhar. Não, não é bem assim. Até porque esse conhecimento, ele leva tempo para ser assimilado. Não é uma chavinha que você, fiz o curso, agora eu viro a chavinha, estou no modo 5LB e minha biologia vai começar a responder da forma que eu quero, da forma que a minha mente determina, da forma que a minha mente quer, que o meu subconsciente. Não é tão simples assim. Há necessidade de tempo, a necessidade de vocês se conhecendo com, mais uma vez, o fator tempo, a partir das experiências, principalmente em primeira pessoa, né? E então, o meu convite, assim, para quem é da área, acaba tendo algumas ferramentas a mais, um conhecimento técnico a mais, mas para quem não é colocar na balança o quanto esse sintoma te deixa seguro ou quanto ele está te trazendo medo, né? E o que vai te dar segurança? É ser acompanhado por um profissional, né, que trabalha dentro dessa linha, ou para esse fim, para esse sintoma, eu prefiro seguir uma linha mais tradicional, mais convencional, né? Complementando isso tudo, que era essa dúvida da Ayala, a Ayala tem toda uma estrutura, são 5 leis. Eu vou buscar resumir o mais rápido possível. A primeira lei mostra que todo sintoma começa a partir de um evento onde nós não conseguimos reagir. Tem uma série de outras coisas, mas pensa, você vive um choque e se sente paralisada diante desse choque. A segunda lei vai mostrar que todos os sintomas do corpo passam por 2 fases. Então a gente até faz uma analogia: sistema dia, sistema noite. Sistema dia a gente está mais ativo, sistema noite a gente está em repouso, em reparação. Então os sintomas, ora, eles vão estar em uma ativação para nos ajudar a sobreviver, ora eles vão estar reparando o nosso corpo, e muitas vezes é aí onde nós temos os sintomas mais doloridos. A terceira lei nos mostra que nós somos formados por tecidos diferentes e que cada um desses tecidos, quando vive o estresse, age de uma forma diferente. Ou aumenta de tamanho, ou perde tecido, ou perde função. Então, sempre ele vai agir da mesma forma, o mesmo tecido agir da mesma forma. A gente tem a quarta lei que mostra uma coisa muito diferente, que os micro-organismos estão em nós para nos ajudar. E a quinta lei é que a gente vem explicando, relacionado que tudo tem um propósito biológico, tem um significado biológico. Resumindo, é isso. Então, quando a gente entra na questão do sintoma, a gente entende o que ele quer dizer, mas a gente já tem todo um outro conhecimento por trás que vai amparar, vai trazer segurança, vai trazer compreensão, e até mesmo, em alguns momentos, a gente tem que buscar alguns eventos que já se passaram para que esse programa biológico, esse sintoma, siga o seu ciclo natural. Acho que eu consegui resumir. Muito bom. Belo resumo. Vamos lá. Vai lá. Até aproveitando
para essa pessoa, esqueci o nome dela, desculpa que... Ayala. Ayla. Ó, Fica... rapidinho, olha só. 5 Life, já tá aí ligado nas 5, ó. Já está no canto. Fica o convite também para ela, caso queira conhecer um pouquinho mais a fundo essas 5 leis de uma maneira bem lúdica e didática, a série de vídeos da Doença é Outra Coisa. Explica de uma maneira bem didática, né? Bem resumida cada uma dessas leis. Ayla, depois chama inclusive o Vini no direct, que ele te manda o link. Eu vou colocar aqui no site nosso tem uma aba lá direta que cai direto no vídeo. Coloquei aqui. Lá tem a série A Doença é Outra Coisa. Ela consegue ter acesso. E eu, aproveitando, né? Não sei se o pessoal está aí desde o começo, mas amanhã a gente vai fazer uma palestra no espaço aí dos FES. Então, caso ela seja de São Paulo e queira aí sim conhecer um pouquinho mais a fundo cada uma dessas leis, com certeza amanhã a gente vai fazer uma breve explanação sobre cada uma delas. Palestra gratuita, gente, aqui em São Paulo, tá? Não teremos transmissão online, então é uma experiência mesmo presencial com Vinícius. Será aqui no Brooklyn, às 19h30. Quem quiser mais informações pode me chamar no direct ou chamar o Vini ou o Dinu, porque o Dinu que vai te acompanhar amanhã, tá, Vini? Legal. Que bom. Bom saber. E fica o convite também. A gente vai ter daí no comecinho de dezembro a experiência 5LB, né? Que aí são 3 dias. Aí sim a gente consegue entrar bem a fundo em cada uma das leis, a gente entra em alguns programas biológicos e vai ser também no espaço aí dos FES. Até hoje fiz um post, um stories, né, falando, eu estava lá na minha clínica e me remeteu bastante ao espaço de vocês, tem bastante verde, tem bastante natureza, isso é uma delícia. Então, amanhã estaremos aí. Perfeito. Gente, vocês têm alguma pergunta? Eu quero puxar uma que fizeram aqui em relação ao HPV. E isso também me fez lembrar de uma cliente que veio com um sintoma na região genital. E ela, sabendo daquilo que eu trabalhava, ela fala, eu tenho certeza o que foi que aconteceu. Aí ela veio trazer uma situação que aconteceu com a chefe e tal. Aí eu falei assim, não. Ela, como não? Falei, a gente vai ter que olhar para a sexualidade. Ela, não. Aí a gente começa a entrar, a gente encontra tudo e é claro que estava na sexualidade, que é muito disso, né? Então, se nós temos uma questão em um órgão genital, um órgão sexual, nós vamos ter que olhar para a função, né? A função fisiológica, biológica, não vem do nada. Quando a gente fala de HPV, né? Numa questão sexual, porque agora HPV, eles estão diagnosticando em vários órgãos, né? É claro que existem outros órgãos que também participam dessa questão da sexualidade. Mas o HPV, quer falar um pouco, Vini? O HPV, assim como, né, carcinoma, assim como bruxismo, HIV, são todos rótulos que traduzem a percepção daquele que diagnosticou. E o que esse conhecimento nos permite é a gente poder destrinchar a partir desse rótulo quais os tecidos e o porquê que eles estão apresentando essa alteração. Por que aquele tecido, seja no caso aí da região genital, né, ele está aumentando de tamanho, ele está proliferando, ou por que está com uma alteração de coloração, por que está apresentando algum tipo de secreção. Então,
a depender da característica que aquele tecido está manifestando, a partir das 5 leis é possível compreender, né, o sentido biológico por trás desse comportamento e a partir daí poder tomar melhores decisões, né? E que não tem uma receita. Então é muito difícil a gente, até nas lives, trazer alguma recomendação, alguma orientação para quem tira dúvidas sobre algum desses diagnósticos, porque estaria sendo responsabilidade da nossa parte. É preciso compreender em quem está acontecendo isso, né? Qual que é a percepção da pessoa com relação a esse sintoma? Como ela está se sentindo com este sintoma ou com este rótulo que ela recebeu? O que vai dar segurança para ela? E não é também simplesmente o que vai dar segurança, não é que a gente vai tomar as decisões com base no que a pessoa quer. Tem que ter também um equilíbrio entre o que vai deixá-la segura, mas também o que vai ser coerente com a fisiologia daquela situação. Quero dizer que um dos pontos muito importantes a ser considerado num trabalho de saúde é as urgências. Estava falando, acho que não terminei de falar, mas quando a gente identifica que envolve um órgão vital, merece uma atenção. Então, por mais que a pessoa não queira, mas a biologia dela está mostrando, nós, enquanto profissionais da área, e muitas vezes profissionais de primeiro contato, temos um papel crucial em saber se é possível acompanhar a pessoa sem intervenções, sem a necessidade de uma intervenção mais urgente. E aí eu estou falando de procurar um pronto-socorro, de procurar um hospital, ou não. Isso é um sintoma que dá para a gente conduzir e acompanhar a pessoa. Então, esse conhecimento ele permite cada uma das pessoas em questão ou profissionais tomar melhores decisões. Perfeito, perfeito. Então, gente, vamos deixar aqui o convite para quem é de São Paulo. Amanhã temos uma palestra com o Vinícius. Prendinu também vai estar no espaço. Vai ser aqui no espaço Aura Inner Self Terapias, que fica no Brooklyn. Começa às 19h30. O Vini vai trazer mais sobre as 5 leis e outras coisas mais, né? É algo que vai ser vivencial. E também que no dia 1, 2 e 3 de dezembro, vocês vão fazer aqui também a experiência 5LB. O que é essa experiência 5LB, Vini? Bom, a experiência 5LB, a gente é o nosso, vamos dizer assim, primeiro módulo para quem quer ter contato, seja pela primeira vez com as 5 leis, ou para quem já conhece as 5 leis, mas quer conhecer a nossa forma, né, de ensinar, a nossa forma de atuar com esse conhecimento, nossa forma enquanto escola de formação. Então, é um módulo indicado tanto para aqueles que querem ter então, o primeiro contato com as 5 leis, mas também querem entrar para a formação continuada. Na nossa escola, a gente tem uma formação continuada de 2 anos, onde na formação em si a gente aprofunda, né, em cada um desses temas, desses programas, mas a experiência ela permite a pessoa, como o próprio nome diz, experimentar esse conhecimento de lugares diferentes. Então, apesar da pessoa já ter feito muitas vezes outras escolas, outras formações, a partir dali a gente procura trazer, né, dentro de uma visão bem inicialmente, entre aspas, rameriana, né, sendo bastante respeitoso com esse conhecimento, mas também trazendo algumas práticas para que a pessoa possa vivenciar e experimentar o que vem a ser esse sentir biológico. É a pessoa que perguntou o que é esse animalzinho interno. Então, a gente poder, na prática, desenvolver esse sentir. Então, da mesma forma que a gente traz, então, parte das leis,
a parte dos programas, a gente traz uma base também dentro da filogênese, da embriogênese, ou seja, de como esses programas surgiram. Que não é porque o Dr. Hammer decidiu que ia ser assim e a biologia responde dessa maneira, não. Teve bases filogenéticas um tanto quanto importantes, que vão desde lá de trás, de quando as espécies surgiram, se desenvolveram. Então, os nossos tecidos, os órgãos, eles não respondem de maneira aleatória, né? Existe um sentido biológico por trás e a gente procura, nesse encontro, nesse curso da experiência, explicar o que está por trás desses programas. E é o que muitos acabam, né, dando de feedback para a gente, que já tinham conhecido a 5 leis, ou já tinha conhecido a nova medicina germânica, mas nunca tinha compreendido ela a partir dessa perspectiva, que é uma perspectiva evolutiva, né? E não que simplesmente responde assim ao acaso, ou responde como um protocolo, né, uma receita de bolo. O estômago é esse sentido, o fígado é esse sentido, a pele é por isso. A gente consegue compreender a partir dessa perspectiva evolutiva que há um sentido biológico por trás de determinados tecidos aumentarem de função numa fase, diminuírem em outra e assim sucessivamente. Então fica o convite aí para a experiência, comecinho de dezembro. Você que já participou, se quiser complementar, Fer? Gente, também. Lógico. Eu e a Fê, a gente vem estudando há anos, a gente também trabalha com as leis, para vocês que já nos acompanham aqui, e a gente sentiu a necessidade de conhecer outras escolas. A gente já acompanhava a 5LB Brasil, o Vini, o André, e ver o respeito, né, e a responsabilidade com que eles transmitem informação nos chamou a atenção. A gente foi para essa experiência. Da experiência a gente entrou na formação continuada e hoje criamos esse vínculo aí dessa família 5LB. De novo? Sim, né, eu estou aqui com meus 2 professores, né, mais o Fê, tive, né, a experiência 5LB com o Vini e o André, e foi incrível, a gente se conectou, me conectei demais com, né, a forma como eles trazem tudo isso. É um curso que eu estou sempre indicando para muita gente, para conhecer, para vivenciar. Como é que eu vivencio isso? Como é que eu percebo no meu corpo? Então, esses 3 dias são especiais para você perceber no seu corpo esse conhecimento. Ele é muito transformador. E ele pode fazer toda a diferença, né, quando chega um sintoma na vida da gente. Então, fica aqui o convite para a experiência 5LB, para a palestra amanhã. E, nossa, uma live maravilhosa aqui com meus 2 professores e a gente compartilhando esse conhecimento que nos liberta, né? É realmente uma libertação. E o Vini trouxe do Hammer, né? O Hammer era um médico da medicina oficial e o Hammer não criou as 5 leis, ele simplesmente percebeu que elas existiam e mapeou. Então não existe um criador das leis, existe alguém que mapeou e trouxe esse estudo através de muita observação e desses estágios evolutivos. Vini, Dinu, agradecer aí esse bate-papo, gratidão a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer a todos que continuaram com a gente aqui até o final. Acreditamos que tenha somado para vocês terem ficado aqui com a gente. E estão perguntando, essas leis têm a ver com a MTC? Não sei, pode ser alguma técnica que use, mas muito importante, as 5 leis biológicas é o estudo do médico alemão, Dr. Hammer, e todas as outras técnicas que vêm e trazem esse tipo de informação, a fonte é o Dr. Hammer. Legal. Fer, agradeço, adorei a live. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Prendino. Nos vemos amanhã, então. Fiquei feliz de saber que você vai estar lá amanhã. Nos vemos amanhã. Agradeço demais também o convite. Então, obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite. Grande beijo a todos aí. Boa noite. Tchau, obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, Fê.